Olá, meu nome é Letícia, é um prazer estar aqui participando desse 16º Encontro Regional Centro-Oeste da ABEM. Eu sou bacharel em piano popular pela FAAM, mestre em música pela Unesp, com pesquisa na área de cognição musical. E agora sou doutoranda em educação pela UFMS, sob orientação da professora Fabiani Tavares Silva. Essa pesquisa ela é financiada pela CAPES, ela faz parte de uma investigação em andamento para a escrita de tese, né, de doutoramento, dentro do programa de pós-graduação em educação da FAED, UFMS. Essa pesquisa está inserida no programa de pesquisa do Observatório de Cultura Escolar, que toma como fontes e objetos de estudo textos, documentos curriculares prescritos e produzidos para os espaços da educação formal e não formal, entendidos nesse caso aqui como uma possibilidade de produção, seleção e distribuição de conhecimento fora das estruturas curriculares do ensino tradicional. Bom, essa pesquisa ela coloca em discussão basicamente a formação do músico popular no ensino superior de música, em diálogo com o campo do currículo. Então, esse trabalho que eu estou apresentando aqui hoje, ele é um recorte da pesquisa, e ele registra, então, a identificação e a problematização dos cânones, das práticas sociais relativas à inserção da música no campo educativo. Inserção essa que, dentro dos debates curriculares no ensino superior em música, ainda é configurada pelo popular versus erudito. Então, essa investigação, ela está pautada basicamente nos estudos do campo da educação crítica, né, nesse caso aproximada aí do referencial burdesiano e da sociologia do currículo. Né? Então, essa teoria das estruturas sociais é o nosso grande referencial teórico-metodológico, né, em relação aí às investigações do Bourdieu, especialmente. E a partir desse referencial a gente vai buscar observar os mecanismos formadores, né, do curso de música, dos cursos de música, encontrando a possibilidade de uma análise desse campo. Né? A gente vai operar com os conceitos de hábitos, do poder simbólico, da formação do gosto, né, que são próprios da identificação do capital cultural. Então, a problematização central dessa pesquisa, né, que é, na verdade, o debate acerca das dimensões curriculares envolvidas na formação do músico popular, ela precisa problematizar os cânones e as práticas sociais, como eu falei, relativos à inserção e à manutenção da música popular dentro do ensino superior. Além disso, também, a própria identidade dos agentes desse campo, né, e aos mecanismos e estratégias que estão dispostos na sua formação. Então, o que interessa para nós é reconhecer e analisar as regras do jogo, no sentido burdesiano, nesse cruzamento de campos determinados, quais sejam o campo educativo e o campo artístico. Bom, aí vem uma grande questão para essa pesquisa, que é a hegemonia da música erudita, né, no campo educativo. Então, as práticas musicais da universidade, elas se fundam, né, na implementação e na conservação do modelo conservatorial aqui no Brasil, né, responsável pela institucionalização da música erudita europeia ocidental como conhecimento válido. Né. Esse modelo conservatorial, ele foi instituído e ele se perpetuou, continua se perpetuando, né, e ainda hoje a gente se depara com a tradição musical, né, como base do currículo dos cursos de graduação em música. Então, nesse contexto, as estruturas curriculares da educação superior em música, ainda fortemente dominadas, então, por essa música erudita, não comportam uma série de outras músicas, uma série de outras formas de ensinar música, né, de outras práticas. Os valores associados à música erudita, né, pelo nosso senso comum, né, universalidade, eternidade, complexidade, originalidade, etc., caracterizam, na verdade, um posicionamento essencialista, né, que vê o status canônico de uma obra
como imutável, como universal. Então, dessa forma, uma obra canônica transcende todas as fronteiras do tempo e do espaço, né? Então, os pressupostos estéticos que sustentam esses saberes superiores, né, entre aspas, da música erudita, continuam sustentando discursos curriculares desatentos, né, às transformações sociais, né, colocadas por formas culturais da esfera popular contemporânea, né, que estão exigindo novas atitudes interpretativas. Então, a gente apreende a partir dessa perspectiva que a cultura dominante, como produtora de um efeito ideológico, né, acaba legitimando as distinções, né, nas palavras do próprio Bourdieu, compelindo todas as culturas, designadas como subculturas, a definirem-se pela sua distância em relação à cultura dominante. Então, a música erudita, transformada então em conhecimento legítimo, ela se apresenta como o parâmetro, né, de estruturação das disciplinas no campo curricular e de hierarquização dos capitais culturais que estão aí em disputa, mesmo que essa música erudita não seja nem referendada, né, porque ela habita o senso comum, né, e as leis gerais que governam esse senso comum. E aí a gente tem a construção da identidade do músico popular dentro desse contexto, né? Então, o músico popular, ele se identifica prontamente com o que a gente entende como práticas de aprendizagem informal, né? Na verdade, nos termos aí da Lucy Green. E essas práticas de aprendizagem informal dificilmente encontram, né, com alguma dificuldade, digamos assim, encontram no curso de música uma continuidade dessas práticas e desses estudos, né? Isso indica um desconhecimento do universo de formação, né? Que acaba culminando no questionamento dessas diferenças de formação, que se materializam entre o erudito e o popular, né? Na verdade, com exigências que organizam a identidade diferenciada desses profissionais, né? Então, essas práticas de aprendizagem informal, né, como a Green coloca, envolvem, enfim, são práticas que os músicos populares reconhecem prontamente, né? A escolha do repertório, diferente de uma escolha feita pelo professor, né? Tirar de ouvido, a princípio, muito mais, pelo menos, do que responder a notações musicais, instruções de exercícios, enfim. A aprendizagem em grupos também, né, que envolve discussão, observação, escuta, imitação, uma assimilação desordenada, que significa, na verdade, que muitas vezes o músico popular começa um determinado estudo a partir de músicas já complexas, né, do mundo real, vamos dizer assim, de acordo com as suas próprias preferências, né, isso difere de uma progressão do simples ao complexo, né, como acontece na academia, né. E uma integração entre diversos elementos da aprendizagem, né? Entre a apreciação, execução, improvisação, composição, com ênfase na criatividade. Então, existem alguns problemas aí, quando a gente tenta definir essa identidade do músico popular dentro do espaço acadêmico, né? Então, tem muitas pesquisas que mostram que, assim, antes mesmo de entrar na universidade, o músico já é músico, ele já é profissional. Então, ele já exerce atividades profissionais antes de entrar na academia, né? Muitas vezes, inclusive, devido a compromissos profissionais que acabam acontecendo simultaneamente às aulas do curso de música, por exemplo, o aluno às vezes se vê obrigado a escolher entre a profissão, né, apresentações, enfim, shows, concertos, o que quer que seja, aulas e outros compromissos, e a universidade, né. Essa questão, quando está aliada à dificuldade dos alunos em relacionar o seu dia a dia aos conteúdos aprendidos no curso e a forma como esses conteúdos são passados, enfim, tudo isso muitas vezes leva o aluno até mesmo a desistir do curso, né? Então, nesse contexto, a gente aprende essa identidade do músico popular, né, como aquele agente que estabelece uma contradição entre o imposto, o autêntico, a elite, né, e o comum, né, predominante e subordinado também ao debate da cultura erudita.
Então, a identidade diferenciada do músico popular, ela demonstra o quanto esse universo de formação acadêmica materializa essas diferenças entre o erudito e o popular, né, e acaba rompendo com os processos formativos e profissionais, né, como eu falei, que são comumente desenvolvidos até mesmo antes da universidade, independentemente do curso de música em nível superior. E aí, dentro desse contexto, né, desse músico popular, a gente encontra também uma outra questão muito importante, que é a seleção de repertório. Na verdade, capitais culturais em disputa, traduzindo-se a seleção de repertório e de práticas, né? Então, como já foi mencionado, né, o perfil conservatorial, ele privilegia, ele legitima o que se conhece como música erudita. Ao mesmo tempo, o campo da música popular no espaço das universidades, ele se opera por processos de legitimação dos seus próprios cânones, né? É importante reconhecer isso. Então, um dos caminhos da inserção dessa música, né, na universidade está na reprodução do repertório e das práticas de produção do jazz, por exemplo, né? Então, estudam-se aí tanto as linguagens de diferentes estilos de jazz, né, na verdade com predominância do bebop, quanto os desenvolvimentos técnico-musicais desse gênero, como a improvisação, especialmente, né? Então, tanto o jazz quanto a música brasileira, música instrumental especialmente, né, estariam aí nessa categoria. Então, alguns bons exemplos seriam Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, algumas vezes o repertório do Clube da Esquina, enfim. O que a gente entende como boa música brasileira, né, entre aspas, aí, porque esse é um conceito, uma ideia importante de ser discutida também, né, mas que, enfim, são linguagens brasileiras que possuem elementos tipicamente brasileiros, mas que utilizam muitas vezes também uma linguagem harmônica, melódica, até mesmo formal, muito semelhante à linguagem do jazz, né? Então, são esses tipos de música que a gente costuma encontrar no mundo acadêmico quando se trata da música popular, né? Em oposição, por exemplo, às músicas de massa, né? Como a música pop, funk, dentre outras. Aí já seria uma outra discussão. Então, por fim, eu concluo aqui com a seguinte ideia, né, de que esse repertório, esses cânones, tanto os cânones eruditos quanto esses cânones da boa música popular, né, que se encontram nos ambientes acadêmicos, não são apenas produto de uma tradição seletiva, uma tradição que selecionou esse repertório para o processo de institucionalização do ensino da música. Essas músicas são formadoras do gosto musical, que é devidamente habilitado para entrar nesse âmbito aí do ensino superior, né? Identificado no interior dos campos acadêmico e curricular, né? Por essa formação de um novo capital cultural popular, entre aspas, né? Novo em oposição ao capital cultural oficial, né? Que estaria em voga aí. Então, nesse contexto, a gente se aproxima de uma compreensão da formação do músico popular como uma forma particular da atividade social, como algo desligado, entre aspas, do grande grupo de instituições que definem os capitais sociais, né? Então, de forma que determinados grupos e classes têm historicamente sido ajudados, enquanto que outros têm sido tratados de maneira menos adequada. Então, eu concluo essa apresentação com essas reflexões. A ideia dessa pesquisa é justamente provocar certas percepções que a gente entende como necessárias para o entendimento desse processo, né, dessa dinâmica do fenômeno musical dentro dos cursos de formação do músico popular nas instituições de ensino superior. Eu fico à disposição para trocas de ideias, questionamentos, dúvidas, críticas a respeito dessa pesquisa, a respeito desse assunto. Meu e-mail está aqui também. Fiquem à vontade para entrar em contato e espero que a gente possa trocar ideias sobre isso. Agradeço por esse espaço e até a próxima.